Saudos, amados irmãos, com a paz do Senhor. Irmãos, no vídeo de hoje vamos estar falando sobre discurso descuidado. No calor do momento ou em algum ápice de felicidade em que nós estamos, nós acabamos falando demais ou coisas que não deveríamos, mesmo que sejam com as mais puras intenções. Porém, irmão, a Bíblia nos aconselha diversas vezes a nós sermos diligentes com o nosso modo de falar, sempre sabendo as coisas certas a dizer. E quando nós não sabemos, Deus nos aconselha. Por isso, sempre deve-se estar lendo a Bíblia, para cada vez mais nós pegarmos os princípios e colocarmos na nossa vida. Pois a Bíblia, irmão, não é apenas um livro histórico contando todas as maravilhas que Deus fez no passado. O Deus de antes é o Deus de agora, e tudo o que ele disse antes é dito agora. Você tem que pegar a Bíblia como um princípio para colocar na sua vida. Quando não souber o que dizer, irmão, apenas pare e pense, reflita e fale o que é o certo. Irmãos, para dar início, vamos estar lendo aqui em 1 Samuel capítulo 14, que descreve uma passagem de quando Saul estava tendo uma vitória militar. Mas aí, irmãos, com orgulho, nessa felicidade dele estar lá vencendo uma batalha que era praticamente perdida, ou que não estava tendo uma igualdade de números, ele vai e fala o seguinte: e inspirando seus homens inspirar seus homens e receber a ajuda de Deus, ordenou que o exército de Israel se enjoasse em preparação para a sua batalha contra os filisteus. Para garantir que suas ordens fossem cumpridas, Saul disse que todo homem que comesse seria executado. Ou seja, irmão, Saul, pensando que receberia a ajuda de Deus e que seus homens teriam a força de 10 com tal motivação, ele fez esse voto impensado, irmãos, que nenhum homem poderia comer, ficaria enjoando até que a batalha acabasse, para que eles estivessem lá com a ajuda de Deus. Mas, irmãos, Deus já estava garantindo uma vitória para Saul. Deus já estava ali com Saul. Deus não pediu nada disso, irmãos. Apenas se Saul adorasse e agradecesse a Deus ali, seria muito bem pensado. Irmãos, a Bíblia deixa claro que qualquer voto que seja feito para Deus deve ser cumprido. Pois você não está fazendo um voto para qualquer outro homem, para seu irmão, seu amigo da esquina, ou até mesmo alguém que você gosta muito, conhece. Estamos fazendo diretamente uma promessa ao Senhor. E ele não é como os homens, que desdém da palavra como se fosse algo fácil. O que ele promete, ele cumpre. E o que é prometido a ele, ele quer que seja cumprido. Irmãos, Provérbios, capítulo 17, versículo 27, diz o seguinte: quem retém as palavras possui o conhecimento e é sereno de espírito, homem de inteligência. Irmãos, não é porque você vê muitos pastores, muitos missionários, muitos propagadores da palavra falando palavras bonitas, falando em línguas, que você entende, que você acha que isso é muito bonito, que é desse jeito que a palavra deve ser pregada. Irmão, se aquilo que você viu foi realmente Deus tocando, foi naquele momento, irmãos. Foi quando Deus estava ungindo. Porém, se ele fala isso para qualquer hora, qualquer lugar, não é Deus agindo. Quando Deus fala, é claro, Satanás sabe usar muito bem as palavras para coagir aqueles a cair em caminho de tentação. E muitos que servem a ele fazem o mesmo, irmão. Você tem que saber discernir o que é de Deus e o que não é. Não faça promessas que você não pode cumprir. Não fale algo sem antes pensar nisso. Você tem que ser sábio, irmão.
tem que discernir o que é de Deus e o que não é. Nunca fale da boca para fora, pois o arrependimento, irmãos, e a culpa que procede com isso, muitas das vezes é grande. E muitas das vezes você afasta Deus antes dele poder te ajudar. Pode parecer apenas palavras, mas isso reflete quem é você por dentro. Não queira ficar falando palavras para agradar os outros, para agradar aqueles que estão chegando agora. Você tem que falar, irmão, o certo, o que a Bíblia diz que você tem que falar. Não é para falar palavras bonitas, como você entrando nesta igreja, você nunca mais vai passar fome, você nunca mais vai... Irmãos, se o mestre foi castigado, porque o discípulo também não seria. A vida de quem segue a Deus, irmãos, não é só castigo e sofrimento, não é só perseguição, mas também você não pode tirar isso da parcela. Sempre creia em Deus e saberá o que fazer. Nos momentos de dificuldade, quando você não estiver mais com as palavras na boca, você saberá quando Deus vai agir. Porque pode parecer invisível, pode parecer que não está vendo, mas Ele está lá. Se você quiser e estiver agindo com a conduta que seu espírito manda você agir, Deus está com você. Moisés queria sair, mas não queria fazer como Deus estava dizendo. Estava tentando desistir, não estava querendo cumprir ali o cargo que lhe foi confiado. Porém, mesmo com as desculpas, Deus viu que Moisés não era alguém ruim. Viu que Moisés não era alguém que iria só pular o barco. E mesmo assim, ele mandou Arão. Ou seja, mesmo que você ache que não é capaz, como Moisés achou que não era, você é. E se você não conseguir, irmãos, Deus te manda apoio. Arão veio para ajudar Moisés, assim como Deus envia alguém para ajudar você. Jonas não queria ajudar o povo de Nínive. Ele não queria falar as palavras que Deus mandou ele falar. Mas Deus, irmãos, botou ele no caminho certo. Então, irmão, tome cuidado com suas palavras. Pense sempre no que vai dizer.